Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, também no rádio. Graças a Deus pela rica oportunidade que temos de estar aqui com mais esse programa, né? Isso é bom. Precisamos anunciar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um dever nosso, né? Fazer o ID do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui estamos para isso. Nós estamos aqui estudando o segundo trimestre de 2025. Nós estamos aqui no tema do trimestre, o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então, sempre eu falo toda lição a respeito disso. Jesus é o apóstolo João olhando para Jesus, as atitudes do Senhor Jesus, a maneira de agir do Senhor Jesus Cristo, como ele era usado nas mãos de Deus, né, pelo Espírito de Deus ali, e João observando tudo isso. É isso que está dizendo aqui esse tema nosso, né? Ele como um verbo encarnado e João olhando para maneira dele agir, de como ele fazia e aprendendo isso. É tanto que o João, ele é o evangelho mais profundo espiritualmente falando, né? Então é isso que nós estamos estudando, o evangelho segundo escreveu o apóstolo João, né? E hoje essa lição de número 8, 25 de maio de 2025, né? Aí aqui o assunto da lição de hoje, uma lição de humildade. Então, abençoou por isso João, que observava tanto, né? É claro que o apóstolo Pedro também, e acredito que os outros também, mas os que falam mais, que é mais destacado são esses dois, também aprendeu com Jesus. Jesus ensinou muito o apóstolo Pedro também, que ele era sanguíneo, aquela coisa bem, né? Que ele era bem ignorantezão, bem, mas o que se adaptou mais mesmo foi o apóstolo João, com essa humildade, essa serenidade do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o que nós vamos estudar aqui, uma lição de humildade, né? Então aqui o texto áureo, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João, né, capítulo 13, versículo 15. Então aqui a verdade prática diz assim: a submissão e serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, nesse percurso da vida nossa, quando aceitamos Jesus, nós temos que tomando experiência, aprendendo de tal maneira, que é o caso aqui que vamos estudar, nesse crescimento espiritual, né? Que até chegar à estatura completa de um varão perfeito em Cristo, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, né? É o caso aqui. Essa submissão e serviço, né? Traz essa característica de maturidade, né? Ele vai tomando experiência, vai aprendendo, mas tem que ter essa humildade, porque com Deus você não aprende nada sem a humildade. A prepotência fica, né? Ou seja, aquele que o próprio Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, que seja o serviçal, que seja aquele que faz o serviço, aquele que seja o servo, né? Então, essa lição que nós vamos aprender hoje, né, com o Senhor Jesus Cristo, que continua sendo o mesmo, né, para conosco. Ele é fiel e verdadeiro, não existe nele malícia alguma, nem mal algum.
para conosco, de maneira que Ele quer que você aprenda, de maneira que Ele quer que você se sujeite. Aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde, de coração. Quando Jesus diz isso, a fonte dele, a fonte que exala dele é isso aí. Mansidão e humildade. Que às vezes já tem até pregado, falado em algum programa assim, a respeito de nós, um homem, se tivesse o Brasil, que é só um pedacinho da terra, né? Fosse de uma pessoa só. Essa pessoa era arrogante, colocava cada lei, né? Umas leis para humilhar as pessoas. E aí você vê as autoridades que é só pelos uns dias, aí eles às vezes fazem isso, né? Imagina o homem, ele é assim, arrogante, ele é prepotente, ele gosta de humilhar, ele traz isso porque o homem já tem esse mal nele aí que precisa ser controlado por esse bem de Jesus, né? Por essa bondade de Deus, né? Então, quando nós nos entregamos mesmo ao Senhor, a gente desconsidera todos esses diplomas, essa sabedoria humana, esse poder aquisitivo, né? Essa ciência humana, todo o poder humano, você submete ao poder de Deus. É o caso do Senhor Jesus, que ele disse, o Espírito de Deus é sobre mim, pois me ungiu, né? Então ele vai dizendo aqui que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou. Então ele se sujeitou plenamente nisso aí. E nós temos sempre aquela arrogância, aquela coisa de você estribuchar nisso aí, você não querer se sujeitar. Porque existe o mal no homem que é difícil de controlar. Então nós precisamos buscar mesmo em Deus. Quando você busca, você amansa, né? Você controla, sabe? Porque tem esse poder do mal em você, que tem que ter o poder de Deus acima disso, né? Para que venha controlar exatamente. Mas o Senhor sabe disso, que você é assim, eu sou assim, nós humanos somos assim. Por que que Ele perdoa? Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Ele age como advogado nosso. Porque Ele sabe que nós somos manipulados pelo mal. E aí nós estamos vivendo aqui nessa terra de maldade, né? E Ele perdoa quando nós reconhecemos. Então tem que ter essa humildade de reconhecimento. De que não temos poder de nós mesmos de servir ao Senhor. Não, mas aí o Senhor nos serve, é isso aí. Não que nós merecemos, não, é porque a graça dele, né? Então é isso aí. Já passo aqui, a irmã Gineide, São né? as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Sim. Porque a natureza do homem é má, continuamente. E só tem uma forma de reverter, buscarmos viver em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, para que possamos desenvolver essas virtudes de Cristo em nós, porque o nosso comportamento diz o quanto temos da palavra e o quanto temos do Espírito Santo e o quanto temos de Cristo em nós. São os nossos comportamentos, as nossas atitudes que vão definir, porque cada atitude nossa, ela representa aquilo que temos dentro de nós. Se temos orgulho, isso vai ser manifesto. Se somos arrogantes, altivos, se temos muito de nós mesmos, tudo isso vai ser demonstrado no dia a dia através de cada ação. Então, o chamado de Cristo a nos ensinar nesta lição é aprender com Ele. Aprendei de mim.
que sou manso e humilde de coração, como você já falou, Mateus 11, 28. E dá um choque em nós, porque a nossa realidade é contrária a isso que Jesus nos ensina. E é exatamente isso que a palavra tende a provocar em nós. Nós lemos aqui no texto áureo, porque eu vos dei o exemplo, é o que Jesus fala para os seus discípulos, para que como eu vos fiz, façais vós também. O versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 13. Logo em seguida, o versículo 17, ele diz, Jesus também declara, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Quer dizer que o Evangelho é conhecimento e ação. Eu preciso conhecer a palavra e aplicar essa palavra. Então, é demonstrado através da minha atitude diária, o meu nível de fé e relacionamento com Deus. Então, quando nós vamos aprender nessa lição sobre a lição de humildade que Jesus dá aos discípulos, nós que também já aceitamos Jesus, professamos essa fé, precisamos todos os dias ser portadores dessa mesma virtude que Jesus ensinou aos discípulos. E a humildade, ela fala. A humildade, ela fala muito alto. A humildade, ela é poderosa. A humildade, ela aprende. Ela não é só uma pessoa, porque a humildade é a pessoa. Jesus diz, aprendei de mim. Ele era a pessoa mais adequada para que os discípulos olhassem, para que as pessoas olhassem e aprendessem dele. Então, a humildade escuta, a humildade aprende, a humildade se coloca no lugar dos outros. Veja quanto é difícil ser humilde, mas isso é aprendido dia após dia. As pedras, por onde você passa, tem um monte de pedra. Agora, pedra polida, pedra preciosa, pedra de diamante, são raras de se ver, são raras de se encontrar, porque elas foram bem trabalhadas. Então, o Espírito de Deus, ele vai trabalhando em nós a partir da admiração que nós temos do nosso Mestre. E quando queremos aprender essas verdades, ele vai nos dar também um coração sensível a isso, porque isso faz com que as pessoas vivam melhor. Quando elas estão ao nosso lado, elas recebem esse impacto de paz, de alegria, de verdade, de transparência. Elas não se sentem humilhadas, elas não se sentem abusadas, porque tudo isso é o oposto da humildade. Então, Tiago nos ensina, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, né? Que às vezes a gente pensa, eu estou sendo humilde, eu estou me sujeitando, eu estou no prejuízo. Mas é Deus que exalta. Tiago, capítulo 4, versículo 10, ele diz, humilhai-vos perante o Senhor, que ele vos exaltará. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Então, a humildade é a raiz de onde vai brotar todas as demais virtudes. Generosidade, compaixão, amor, todas as virtudes vêm se desenvolver através dessa raiz chamada humildade. O contrário disso, todos os males brotam de uma qualidade negativa que o ser humano às vezes acumula em si, guarda em si, vivencia, que é o orgulho, que vai para a soberba, que vai entrando num abismo que chama outro abismo. Então, isso é muito sério. Precisamos nos policiar. Tem pessoas que dizem, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Então, isso pode ser aprendido, pode ser melhorado. Não pense só em você. Pense em
provocar o bem-estar nas outras pessoas, porque a humildade, ela é empática, ela pensa nos outros. Então, enquanto você melhora a vida dos outros, você está melhorando a sua vida, porque você sente muita paz, você sente muita realização e você sente muita alegria, e significa que você tem muito de Deus em você. E às vezes a humildade ela é confundida também. Porque humildade não é você ser covarde. Exatamente. É esse lado aí. Covardia é uma coisa. Você ser prevaricador ou prevaricar é covardia, é uma coisa que não deve ser feita. Já a humildade não, ela é para ajudar. E você sendo covarde, você não ajuda, você até prejudica. Porque você se omite de defender, de ensinar o que é certo. Aí, como já foi falado, eu já falei, você já falou, de questão de saber, não é vocês sabendo disso, vocês precisam praticar. Então, conhecereis a verdade vos libertará se quiser. Porque é uma questão de você querer. Aí você, sem humildade, sem pedir, você não vai ter acesso a isso aí. Porque quando a verdadeira humildade vem de Deus, né? Verdade. Ele é a Não fonte. tem como você, um ser humano, ter humildade. Não existe como, porque existe o mal nele, ele é doente. Ele já tem uma enfermidade do mal, que esse mal vem de Satanás, que ele é totalmente prepotente. Ele já tem o ser humano é contaminado com isso aí, não adianta. Se você não perceber isso, não aceitar isso, piora. Então, o que é isso? Para controlar essa prepotência, essa arrogância, né, que tem no inimigo, que é o príncipe do mundo e que tirou nós dessa salvação que, né, corrompeu Adão, que já está em nós a semente do mal. Se você não buscar em Deus, você não controla isso aí não. Vai dar fruto sempre. Mas quando você pedir para o Senhor, você abrir o coração para Deus. Por isso que ele diz, aprendei de mim que eu sou manso. Aí não é uma coisa externa, não é uma coisa fingida, não é uma coisa nem de homem. Aprende de mim, não é aprender do Pedro, do Vicente. A humildade do governador, a humildade do papai, da mamãe, do meu professor, não vai me ensinar nada. Se eu não buscar no próprio Deus. Então Deus, ele tem essa fonte de humildade. Aqui Salomão, que é um dos homens que recebeu sabedoria de Deus, né? O próprio Deus disse, eu vou te dar sabedoria. Não é para qualquer pessoa que Deus diz isso, né? Então Salomão, Provérbio capítulo 15, versículo... O último versículo do capítulo 15, que é o 33, ele diz assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Diante. Então não é, você não pode ser honrado, até mesmo pelos homens. Quando você vai ver em Provérbio aqui, capítulo 3, lá no início, ele diz que se você obedecer ao Senhor, você será honrado pelos homens e por Deus também. Então, os homens vão considerar você e Deus também vai te justificar por essa humildade que você tem. Porque é o contrário ao inimigo das nossas almas. O Jesus ou qualquer um homem, ele não pode vencer o inimigo com arrogância. Por que o apóstolo Paulo escreve das armaduras de Deus que não é para lutar contra carne e sangue? Não é para lutar contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a maior arma de um ser humano é a humildade. A maior arma. Pode ter certeza disso. Então por isso, porque sem a humildade você não se sujeita. Você não recebe, você falou aí, você não aceita o conselho, não aceita a correção. Você não aceita a exortação, que é um amor, que é uma palavra de amor para ti.
Então, a prepotência, ela, antes de você arrazoar a coisa, meditar no que estão dizendo para ti, você já toca os pés logo, você já rejeita logo. A humildade não, ele diz, tá bom, vou ver, vou esperar, vou meditar, vou... Paulo sempre fala da gente examinar, né? Eu vou examinar como é que tá. Então a palavra de Deus é que é preciso examinar. Você vê que o próprio Jesus, ele diz, está aqui na lição, eu vou ler aqui, João capítulo 15, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Já pensou? Então ele disse, não, estou aqui no controle do Pai. O que ele mandar, eu digo, eu faço. As minhas ações vêm dele. Agora imagina nós, né? Então quando nós, como que seja uma senha. Se você não quiser, se você quiser humildade ou participar de alguma coisa de Deus, você tem que se sujeitar. Você tem, para acessar Ele, você tem que querer de coração. É por isso que Jesus disse, sou humilde de coração, que é uma coisa no interior, não é para tu exercer isso na tua carne. Você vê que o próprio Jesus, ele como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É exatamente você pegar o que é de Deus e se beneficiar disso. Deus te honra, Deus te capacita, Deus te defende, Deus te dá tudo. Agora, Ele dá. Ele, pela sua vontade, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fosse como primícia das suas criaturas. Ou seja, é dentro da vontade de Deus e não da sua. Porque eu posso pegar as coisas de Deus e querer usar para mim. Que é o que acontece sempre aí. As pessoas pegam o dom de Deus, aí ele já começa a usar no sentido natural, por conta própria, para ele mesmo, para ganhar dinheiro, para tudo. Então é uma coisa assim que, embora Deus permita fazer alguma coisa sobre isso, mas ele está sendo maldiçoado pelo próprio Deus. Ou seja, esse cai, se continuar assim, cai. Porque Deus ele vai dando mesmo a oportunidade, né? E nós temos o exemplo do profeta João Batista, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, né? Existia aqueles questionamentos de que Jesus agora estava crescendo, né? Sim. Jesus estava batizando, estava chamando muita atenção e foram com João para saber o que ele achava daquilo, porque na verdade João era muito importante naquele momento. Aí ele responde de forma bem clara e segura, importa que ele cresça e eu diminua, porque João era realmente aquele que apontava para o maior, e ele já havia apontado, dizer, aquele que vem após mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu nem sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas as pessoas esqueceram, mas João não esqueceu, João deu a resposta, importa. Isso é mais importante que ele cresça, porque ele é que tem a missão completa da salvação. Então, que cada ser humano tenha essa consciência de que, independente de sua grandeza, mas existe sempre um maior, que é Jesus. Exatamente. Quando ele diz ali que quem tem a noiva é o noivo. Ou seja, a igreja é dele. Eu faço parte da igreja, como ele disse. Ele se colocou como amigo de Jesus, amigo, porque na verdade ele era um introdutor mesmo, ele veio introduzindo Jesus. O próprio Jesus disse que o maior nascido de mulher não teve um profeta igual a ele. Por causa disso, ele teve a honra de ser o que abria caminho para o Senhor, que abriu, no sentido de uma nova aliança, um novo testamento, um novo estatuto. Abrir o caminho do Espírito da vida, né? Então ele ali foi
E aí ele disse, o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. Por isso eu digo que essa minha alegria está cumprida. Já pensou? Então em vez de eu ficar triste que ele está batizando, eu fiquei alegre. Eu estou alegre, né? Então é uma coisa assim que nós devemos, até falei no início, comentei aqui, vai ser falado na lição também a respeito de quando Paulo fala de Jesus ali em Filipenses capítulo 2, né? Então você vai ver ali o que Paulo diz para nós. Tem 2 versículos ali que eu gosto muito de falar, que é o Filipenses capítulo 2, versículo 3 e o 4, quando ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Então esse versículo 3 aí, eu digo que sempre as pessoas têm alguma coisa que a gente precisa daquela pessoa. Qualquer uma pessoa, você depende dela. Nós dependemos uns dos outros. Pode ser quem for, não o homem mais poderoso da face da terra. Às vezes, quem vai socorrer ele numa hora difícil é um que não tem nada na vida, não sabe de nada, nunca nem estudou. Então é assim. E Deus, ele faz isso para que tenha essa dependência mesmo. E aí, mas a gente tem que olhar sempre as pessoas capacitadas. Porque se você olhar, aí vai falar aqui na lição hoje, que nós temos a mania de olhar por cima, de cima para baixo. Mas a coisa mais difícil para o ser humano é para ele olhar de baixo para cima. Que é exatamente isso, superior a si mesmo. Você olhar para as pessoas e dizer, ele é superior, ele tem alguma coisa que eu não tenho e eu preciso. Então é isso que Paulo está dizendo. Para você igualar contigo já é difícil, imagina colocar a pessoa superior a você, né? Você se humilhar para aprender dele. Imagina, chega aí um cientista a perguntar as coisas para ti, querer saber alguma coisa que ele não sabe aprender contigo. Então isso se torna difícil, entendeu? Aí ele diz para a gente não se preocupar somente com o que é da gente, mas também com o que é dos outros. No versículo 5, o versículo 4. No 5 ele diz para a gente que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Transmitir essa humildade para que as pessoas aprendessem dele a se livrar da morte, entendeu? Então, que haja em vós o mesmo sentimento. Aí ele foi dizendo que ele sendo Deus, ele não se opôs. Não, sou Deus, quem manda sou eu aqui, sai pisando por cima de tudo. Pelo contrário, ele disse, eu vim ajudar vocês, rapaz, para você aprender como é que se salva. Porque eu, como humano, eu posso ensinar vocês, né? Não, como Deus, não, porque vocês não vão se tornar Deus, aí é difícil. Mas como ser humano, sim. Então ele ensinou nós mesmos, é o que está aqui, para nós ter essa submissão no serviço, né? Aí traz essa característica de maturidade, quando nós vamos aprendendo com o Senhor, até chegar a essa espiritualidade aí, né? Esse crescimento espiritual, né? Do cristão, né? Mas só cresce espiritualmente se tiver essa humildade, se não tiver essa sujeição. Porque, na verdade, eu volto a dizer, você não tem acesso à sabedoria, à inteligência. Deus não dá para quem quer exercer de forma errada. É isso aí. Então, você só vai ter se você for para servir no reino, não é para servir ao mundo. É claro que depois isso externa para o mundo, né? Mas em segundo plano ali. Mas o primeiro plano na vida do ser humano é preparar você para o reino do céu, né? Então vamos aí A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 ao 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora,
de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Exatamente. Com exceção de Judas aqui. Exatamente. Porque Judas ia trair ele, né? Vamos aí a objetivo, né? Os objetivos da lição são 3. O primeiro, abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Segundo objetivo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Terceiro objetivo, promover contraste entre humildade e ostentação. Pois é, e como eu disse agora há pouco, né? Que às vezes as pessoas confundem isso aí, porque acha que o crente é para ele também andar submisso ao erro. E o crente não, é para ele ser contra o erro. Ele não pode prevaricar no sentido de saber e não dizer. De poder defender e não defender. Então, nós defendemos o reino de Deus na terra. Nós somos esses defensores e ensinadores, né? Porta-voz do próprio Deus. Então, vamos a introdução. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã, a partir do exemplo de Jesus. Somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Certo, exatamente. Servir o próximo, né? Aqui a palavra-chave, humildade, né? Então, a gente, quando fala de próximo, está dizendo, né? Aquele que se aproxima mesmo, né? Aquele bravo, que é tipo os domésticos, animais domésticos. Ele se aproxima da gente, né? É domesticado. E próximo também, está próximo da gente. Não é que seja tratado como ser humano, mas no sentido de se aproximar, de não ser bravo. Ou brabo, de maneira que corre, com medo da gente, assim. Então, tem que ter essa aproximação. Quando o apóstolo Paulo disse que nós devemos ajudar, mas principalmente os domésticos da fé, domesticados ali, que são, então, aqueles que estão mais próximos da gente, porque tem gente que não permite que a gente se aproxime, né? Aí fica difícil de ajudar. E essa aproximação não é o crente concordar com ele lá. Ele tem que concordar com o crente.
quem vai ajudar, o outro tem que se sujeitar a essa ajuda, né? Ou não? É claro, se a enfermeira vai aplicar a injeção em você, você tem que... Ela vai cuidar de você, você tem que se sujeitar a ela, não é assim que funciona? É ela que vai te servir. A enfermeira que vai te servir, ou o médico. Mas aí você tem que aceitar essa ajuda. Porque senão não pode fazer coisa nenhuma. Quer aplicar uma injeção para parar a dor, mas tu não deixa? E aí? Então tem esse lado aí que a gente tem que ver, que isso que é próximo, isso que é doméstico da fé, é você aceitar meus conselhos, porque senão não vai adiantar eu querer te ajudar. Tem esse lado aí. O exemplo de Jesus é um chamado para demonstrarmos humildade em nossas atitudes diárias, seja servindo ao próximo, seja renunciando ao orgulho. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em viver para servir. E esse servir, ele é algo prazeroso, ele não é algo que gera mal-estar, porque quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos compaixão. Essa compaixão faz com que nos aproximemos daqueles que talvez não teriam uma outra oportunidade de ser ajudado. Então, nós queremos chegar primeiro, queremos resolver aquele problema. É claro que tudo na direção do Espírito, algo que seja de verdade, algo que seja valioso mesmo, não para alimentar ego, nem para quem recebe, nem para quem entrega. Então, é a vida mesmo no Espírito, propriamente dito. Então, os discípulos tiveram dificuldade. Olha, nesse discurso da leitura bíblica, a gente vê que Pedro estava indo para outro rumo. Quando Jesus começa a falar sobre lavar os pés dele, ele questiona: não, você vai lavar os meus pés? Isso é ridículo. Provavelmente ele achou isso ridículo, até porque parece que começou por ele. Aí, quando Jesus já disse que se ele não permitir isso, porque era a forma de Jesus expressar na prática, era através dos discípulos, aí Pedro já diz: não, então pode lavar minhas mãos, pode lavar minha cabeça, pode fazer o trabalho completo, que na verdade esse restante não era para ser feito de várias vezes, porque a parte da humildade, a parte do lava-pés poderia ser feito continuamente, porque os pés sujam na verdade, constantemente. Agora, as nossas mãos, que fala das nossas obras, na verdade é a obra perfeita de Cristo que já aconteceu e bastou uma vez, Jesus fez por completo. A cabeça fala do que nós recebemos sobre a salvação, o capacete da salvação, também é uma obra perfeita e completa que Jesus fez. Agora, do serviço, aí é contínuo. Então, Jesus disse: não, é só os pés, porque os pés é o andar diário com Deus que vai ser exatamente provado se vocês realmente me seguem, se realmente vocês vivem essa comunhão comigo através dessa prática diária de serviço. Então, a gente tem dificuldade em aprender, de viver isso. Os discípulos também tinham. Aí você vai ver que Pedro tinha essa falsa humildade. Porque ele estava dizendo ali com aquela atitude que Jesus jamais, ele não podia fazer esse tipo de coisa, porque ele era superior. Ele considerava ele como Deus mesmo. O Cristo, jamais ele tinha esse merecimento de ser. Mas aí não é uma questão de merecer ou não merecer, é porque é preciso, é necessidade do homem. Quer dizer, Jesus disse: se não for de mim, tu não vai ter nada, se não faz parte de mim, não tem como se eu não te lavar, que é exatamente, tu tem que escutar o que eu digo, tu tem que se sujeitar no sentido de permitir eu te ensinar. É porque lavar está falando disso aí. Então, eu quero te ajudar, mas é o caso que eu falei, eu quero aplicar a injeção. Se tu não deixar, aí o negócio vai... Está entendendo? Então, desse lado que a pessoa tem que se sujeitar, que é o caso dele. Uma falsa humildade. É como que eu chego ali com o doutor: não, doutor, deixa que eu mesmo aplique a injeção. Mas não, rapaz, é eu que vou te ajudar, tu não sabe não. Não sabe como é que é, não.
Então ele sendo superior a mim, com diploma e tudo, e eu, orelha seca, como eu digo, né? Ele vai ter que me ajudar, porque ele que sabe, eu não sei. É o caso de Jesus, ele pode, eu não posso, né? Aí parece que ele está sendo o contrário, e está sendo mesmo, no sentido humano, o superior, né? E Jesus disse, na carta aos Hebreus, diz que o maior abençoa o menor. Mas é verdade, como é que né, tem que a bênção está no maior, entendeu? Então é assim, sem contradição alguma, né? O Isso. maior, o menor abençoado pelo maior. Primeiro Primeiro tópico, uma é. história real sobre a humildade. Primeiro subtópico, lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, no caso, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos, para transmitir uma lição sobre humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, de acordo com o capítulo 13, versículo 1. Quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa Ceia ou Ceia do Senhor, que é o que até hoje nós celebramos. Um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único, ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Exatamente. Aí você se coloca no lugar de Jesus, né? E você vai fazer exatamente isso aí, que é, na verdade, procurar salvar as pessoas, ajudar eles a entender o que é o reino. Se você não tiver isso aí, você não prega a palavra de Deus, porque você vai sempre estar querendo levar vantagem em tudo. O apóstolo Paulo até fala disso aí, que uns pregam por contenda, outros para se gloriar, outros para ganhar dinheiro e tal. Mas ele disse que no final sobra resultado, mas só que não é o certo. O certo é você servir mesmo, que é o reino do céu, como disse o próprio Jesus, Jesus disse, de pregar o evangelho a toda criatura. Aquilo que tu recebeu de graça tu dá. Quer dizer, aí nós estamos aqui num programa desse aqui, nós estamos fazendo, né, o ID do Senhor. Nós não estamos aqui cobrando coisa nenhuma no sentido humano de ninguém. A única cobrança que a gente faz é chamando a tua atenção para você aprender de Deus. Se você ouvir a palavra, é bem-aventurado, né? Então, é isso que Jesus transmitiu, ó, eu vim só para ajudar vocês. E deu a vida dele ali, um exemplo mesmo. Da mesma forma, vocês têm que fazer isso aí. Nesse sentido espiritual, nesse sentido de reino. A gente tem que se doar, né? E quem está fora não vê isso, ele vê como eu correndo atrás de dinheiro. É claro que tem uns que sim, mas a maioria não. Correndo atrás de fama, correndo atrás de dinheiro, querendo levar vantagem. E não é bem assim. Não, nós estamos aqui fazendo, e muitos homens de Deus, quando é de homem, é no sentido mulher e tudo, de Deus pregando o evangelho simplesmente para ajudar você. Né? Como Jesus veio para ajudar, nós estamos para ajudar também. Então Jesus ele deixou isso bem claro e nós precisamos entender isso, tanto o que está ouvindo, como o que está ensinando. E assim, não vá pensar que nós estamos ensinando aqui, falando, ó, nós já estamos usando aqui o comentarista que está nos ensinando. Aqui nós já estamos ensinando também. E depois nós vamos aprender com outros também. É assim. Então é nós trabalhando entre nós, nesse reino, né, que não para de funcionar, né? Que é um organismo vivo,
funcionando e produzindo alma para o reino do céu. É isso aí. Salvação, tanto em nós, essa salvação, garantindo essa salvação, que é uma sobrevivência diária, quanto também levando esse conhecimento para as pessoas, para conhecer e procurar convencer essas pessoas a se converter a viver esse evangelho. Vamos com o segundo subtópico, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Pois é. Aí é lindo demais. É humildade, né? E isso aí ele fez no literal, literalmente. Mas muito mais que isso ele fez nos outros sentidos, que é a palavra. Ele, o verbo encarnado que lava o homem. A alma, que dá a vida eterna. Porque trazendo por esse lado aí, se você, muito mais que isso, Jesus fez, entregando o seu corpo, seu sangue, derramando mesmo, né, passando por toda a tristeza, recebendo o peso do pecado nosso, para nos lavar, nos dar a vida eterna. Né? E ele continua da mesma forma. Não é que deu, não, está aqui disponível hoje para você, essa lavagem, para lavar você. Né? Com toda essa humildade, como ele diz, eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir minha voz e vir abrir a porta, eu entro na sua casa. Ou seja, vinde a mim, todos estáis cansados, eu vou aliviar você. Então continua aqui da mesma forma, vem que eu quero te lavar, eu quero te ajudar. E no sentido eterno, ele fez isso aqui, mostrando que nós devemos fazer isso aqui, mas isso aqui é o mínimo, lavar o pé de alguém. Se isso fosse para ganhar salvação, só lavar o pé de alguém seria muito fácil. É muito mais que isso, você lutar no mundo espiritual. Jesus lutou contra o diabo nessa terra aqui, e, né, terrível até o dia da morte, até o diabo matar ele mesmo, no sentido que tinha que matar, porque mata nós, e ele estava como ser humano, mas perdeu aquilo que ele ganhou de Adão, perdeu para Jesus, porque ele matou ele sem pecado. Aí o negócio foi... Então é assim, né? Muito mais do que lavar os pés ele fez, né? Mas ali foi uma demonstração, né? De humildade para nós aqui na terra fazer isso aí. E aqui, se a gente for ver, o evangelho é isso. Lavar as pessoas, lava a alma, né? Não somente o pé, como ele disse, né? O apóstolo Pedro disse, eu dependo mesmo, me lava todo mesmo, porque eu estou todo sujo, né? Vamos... Terceiro subtópico, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 2 e 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína
interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. É essa demonstração, né? Grande responsabilidade. É, Nós, os seus seguidores de Cristo, que não devemos nos preocupar apenas com o que falamos, mas muito mais com o que estamos fazendo e oferecendo, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e elas vão denunciar os nossos próprios atos. Então, aí você vai ver quando a pessoa ele é arrogante, prepotente, ele é revoltado. Aí ele sempre aponta para as pessoas humildes, acusando de alguma coisa. E aquilo que ele acusa o outro. Então você vê que o inimigo ele acusa Deus sempre. E o ruim é ele que não aceita. Ele se revolta com a humildade, porque ele não sabe o que é isso. É isso aí. Não tem humildade, ele se revolta. Mas é isso aí, vamos aqui o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos ao segundo tópico da lição. Em nome de Jesus. Amado da minha alma, descanso
Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, humildade implica em autoconhecimento. Primeiro subtópico, conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3, neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de simples servo para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. João, capítulo 13, versículo 15. Pois é, ele sendo Deus, que olha de cima para baixo mesmo, mas ele age como que esteja olhando até na igualdade ou até no sentido aqui, Jesus, de baixo para cima. Não que ele não esteja em cima, a questão é a atitude dele, de se rebaixar ali para ajudar. Né? Então, nós temos essa dificuldade, como eu até falei no início aí, de você se rebaixar e olhar para as pessoas como superior. Né? E nós precisamos ter essa humildade de parar e ver que nós dependemos das pessoas. Não tem como você sobreviver só. Se não tem como, você já nasceu nessa dependência e vai ficar e morrer na dependência de outras pessoas. Então nós não podemos olhar com arrogância para ninguém. Não sou superior. Você vê na 7ª carta de Apocalipse, fala exatamente isso aí. Ali é no sentido coletivo, mas em exemplo individual também, que é a mesma coisa. Daquela questão de dizer, rapaz, vocês dizem que são ricos, não é frio nem quente, é morno, eu vomito vocês. Né? Porque não existe essa posição de morno aí. Então você precisa ou você ajuda. É um dos dois, ou está precisando de ajuda ou está em condição de ajudar. Então tem que ser assim. Então é aquela coisa que eu coloquei agora há pouco, você também tem que se colocar na posição de necessitar, de aceitar ajuda, tá entendendo? Que é o caso às vezes quando eu falo do bom samaritano, eu sempre falo do que estava caído lá. Que às vezes a pessoa está caída e não quer que ninguém levante ele. Não aceita ajuda, ele aceita colocando, exigindo, com exigência, colocando suas condições. Não, eu aceito ajuda se tu fizer assim. Mas dessa forma que tu quer fazer, eu não aceito. Né? Não, você tem que se colocar à disposição de quem quer ajudar. Sim, pode me levar, me ajuda, de qualquer forma. Que é essa questão do frio. Aí o quente está ajudando, né? Está aquecendo alguém. Então, você vê ali que Jesus amaldiçoou aquela igreja ali, naquela condição. Ele estava dizendo que é enriquecido, de nada tinha falta. É esse caso aí que a gente sempre tem que estar nessa condição de, embora que esteja podendo ajudar, mas você ter essa cautela de não chegar pisando por cima. Não, eu vou te dar uns pisão, depois eu te levanto. Não, você tem que chegar e saber como ajudar também, né? Tem esse lado aí, né? Vamos. Segundo subtópico, o exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica de sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Assim sendo, enquanto o Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés.
onde estava o Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois é, aí a gente tem essa dificuldade de ajudar e não expor essa, é como que de jogar em rosto, essa dificuldade aí. Você sempre quando você ajuda, você não é como Deus, que Ele ajuda sem barganha alguma, né? No sentido de impor alguma coisa para ti, no sentido de obrigar você a fazer alguma coisa. Então a gente tem que ter esse sentimento aí de você expor, ou seja, dispor, se disponibilizar a ajudar sem barganha alguma, que é o caso, Jesus ensinou isso também, quando ele dizia que para você dar com a mão e a outra não saber disso, né? E no caso que ele diz que quem dá pensando em receber, ele diz aí os gentios faz isso aí. E todo mundo ajuda ou empresta pensando em receber mais. Já. Então, no reino do céu, você tem que trabalhar sem pensar em receber, mas sempre dá. É isso aí. Então, essa virtude aí que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, que é melhor dar do que receber. E quando você fala assim, aí você vai para o natural, é o que já falamos aqui. É melhor tu estar ajudando alguém do que tu estar sendo ajudado. Porque quando tu está sendo ajudado, é sinal que tu tá numa pior. Você está sem nada, você está precisando, né? Se você está ajudando, é porque tem o que ajudar. Está sobrando. Então é isso aí, é muito melhor dar do que receber. O próprio Jesus diz, né? Terceiro subtópico, maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lucas 22, 25 a 27. Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, de acordo com Filipenses 2, versículo 5, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. E até mesmo espiritual, porque muitas vezes a gente passa pela cabeça, eu tenho certeza que passa na cabeça dos crentes, das pessoas, dos pastores, de receber um galardão maior do que outro. Porque no ser humano está isso, essa doença aí. É exatamente, eu falei no início, que é uma coisa do maligno, que ele é altivo, ele é usurpador, ele é avarento, entendeu? Então, no reino de Deus não existe isso, essa disputa, essa avareza, essa coisa. Então, a gente nunca deve pensar em galardão. O que é o melhor? É se salvar. Pensa nisso e pronto. O caso de Jesus, quando ele falou de João Batista, ele disse que o menor no reino do céu é maior do que o maior da terra. Então, menor. Então, que nós sejamos esse menorzinho lá no reino, tá ótimo, né?
Vamos aí para o terceiro tópico. Terceiro tópico, humildade versus ostentação. Primeiro subtópico, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é tratado nos evangelhos de Lucas e Marcos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes, na causa do Mestre, não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Exatamente. Nunca deve pensar em ser grande. Deixa Deus trabalhar, né? Fazer a vontade do Senhor. Eu sempre penso isso, né? A motivação precisa ser a glória de Deus, a exaltação do Senhor. Você não ter preocupação de achar que precisa estar na liderança, tá? Não, vai para o culto. Cultua a Deus. Faz aquilo que Deus colocar, mas também não vai se omitir de não fazer, né? Aquilo que foi te dado, né? Porque é isso aí, a gente tem que cumprir com o nosso papel, mas não pode querer de alguma forma atropelar a coisa, né? E no final não dá conta, porque às vezes até Deus permite, para mostrar para ti que não foi Ele que colocou lá. Então é melhor estar na vontade de Deus mesmo e fazer, porque não é porque corre. Como disse o apóstolo Paulo, não adianta carreira. Não vai tu vai para onde? Correr para onde? Então espera a vontade de Deus, que ela vai se concluir na tua vida, a vontade dele mesmo, quando você se sujeita a isso, né? Segundo subtópico, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputa, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 e 14. E entenda, irmão, eu voltar a dizer, não tem como você ter isso, que é dom de Deus, é dom do Espírito Santo, se você não buscar. Porque o homem, ele tem essa arrogância, ele tem isso aí, ele tem essa prepotência, ele tem esse anseio, não só pelas coisas naturais, mas pela fama, pelo reconhecimento. Ele tem isso, essa doença nele aí. Porque até o próprio Salomão, ele é um exemplo. Um homem sabido e sabedoria de Deus, que Deus deu para ele no sentido, para ele exercer as coisas humanas mesmo, né? E ele disse que a medida do homem nunca enche. E você vê que isso é verdade. Você vai ver que o homem tem um avião, ele não se conforma só com um, quer 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem gente que vive sem ter nem a bicicleta. E vive. Quer dizer, é uma coisa assim. Então, do mesmo jeito, nessa questão espiritual, nós temos que nos conformar no que está e fazer bem feito aquilo que foi colocado nas tuas mãos. E no sentido natural também, você controlar isso aí para não se encher de ansiedade, né? Mas colocar sobre as mãos, debaixo da mão, né, potente de Deus, a vossa ansiedade, para que a seu tempo ele vos exalte, diz o Tiago, né? Então é apóstolo Pedro, agora eu não sei, mas diz. Então é assim, colocar debaixo da potente mão de Deus, né? Então vamos
Terceiro Terceiro subtópico. subtópico, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29. Neste sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Filipenses 2, 5 a 8. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência humilde diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. O inimigo ele incita você a correr atrás do que é natural, correr, correr, correr e morrer. E ir para o inferno, né? No final, perder a vida eterna. Mas o Senhor Jesus nos ensina a nós fazer a sua vontade, se conformar. É exatamente colocar essas ansiedades debaixo da potente mão de Deus para ser exaltado pelo Senhor. E Ele te exalta mesmo na hora certa, te honra, Ele te dá honra na hora certa. Porque o Senhor não fica devendo a ninguém não, e Ele quer que você apareça mesmo, porque para que o nome dele seja glorificado em você. Não é você se glorificar o teu próprio nome, né? Então, vamos fazer a vontade do Senhor, né? Conclusão. Conclusão. Nesta lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que não têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Coloca freio, essa humildade coloca um freio aí nesse desespero do homem, né? Que não chega a lugar nenhum, entendeu? Quanto mais você busca Jesus, você vai ver que os valores não estão aqui. Aí você vai trocando isso, você vai substituindo, né? Essas coisas do mundo, da carne, você vai vendo que os valores não é isso. Aí você vai se conformando, né? Vai substituindo pela alegria completa, como diz o próprio Jesus. Que eu diga essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, né? Então, a alegria completa é a mesma coisa de uma paz que vem de Deus e nada do mundo. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Então, você se conforma, entendeu? É isso aí, né? Vamos encerrar o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha aprendido conosco, com o comentarista da revista, né? Que nós aprendemos aqui, né? Claro. Assim, a conhecer, a saber o que Deus quer de nós vamos aprendendo e vamos exercendo esse aprendizado, né? Que Deus abençoe grandemente você e sua família e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor e amém. Amém.